Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu também tô me sentindo muito bem-vinda aqui no YouTube. Esse é o meu primeiro vídeo e eu estou aqui diretamente do Papo Caneca. É para falar com você sobre uma coisa muito legal, que é a minha experiência com a cura holográfica. A cura holográfica, para quem não sabe, ou para quem sabe, porque já está aqui procurando para saber mais sobre a cura holográfica, é uma ferramenta que o nosso mestre, grande, querido metafísico, professor Horácio Frazão, disponibiliza para processos de autocura. Processos de autocura, para que você possa eclodir, para que você possa gerar a cura em você, seja a cura financeira, seja a cura da saúde física, emocional, qualquer coisa que você quiser. Então você pode estar aí pedindo a cura holográfica para aquilo que mais está no momento lhe afligindo. Qual é o problema que você está enfrentando aí, qual é o problema que você tem aí na sua vida, o que você está querendo realmente mudar aí. Então você vai fazer o quê? Deixa eu me ajeitar aqui. Você vai preencher um relatório para ele vai te enviar, você entra lá no site do Sistema de Cura Holográfica, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, um linkzinho para você estar entrando, e você pode pedir que você quer fazer a cura holográfica. Ele disponibiliza também holowaves e outros métodos, mas hoje aqui eu vou falar da experiência minha com a cura holográfica. E aí você preenche esse relatório e lá vai ter várias perguntas, como que tá o seu emocional, como que tá a sua vida, várias coisas, várias perguntas, para ele saber um pouco mais sobre você e qual é a área da sua vida que você tá querendo ativar, fazer uma ativação holográfica. Depois que você faz o pedido, ele vai marcar uma consulta, uma ativação à distância. Lembra, a onda é não local, você pode sempre fazer à distância, pode fazer reiki à distância, passe à distância. Não precisa estar presente. Você pode mandar à distância. Eu posso estar aqui, ele lá nos Estados Unidos, Japão, São Paulo, onde ele está, e ele vai fazer uma ativação em mim. No dia da ativação, você deita, fica lá, como você achar melhor, deitadinho, olho fechado, se concentra, e ele vai ficar fazendo uma ativação em você por uns 30, 40 minutos. Após essa ativação, ele vai te mandar uma frequência. Antes, quando eu fiz a primeira vez, era assim, uma frequência e um código que você visualizava. Primeiro você visualizava um código da esquerda para a direita, dizendo aquela palavrinha, aquele nomezinho que ele mandava para ativar esse código, e em seguida você, com fones de ouvido, ouvia uma frequência que é mandada específica para você, para aquilo que você quer ativar, para aquilo que você quer na vida. Eu fiz a primeira vez somente 3 ciclos. Eram 21 ciclos, eu não pude dar continuidade por questões financeiras e tal, que aí entra a questão de escassez, prosperidade, um monte de coisas, que nós vamos falar sobre isso também aqui. Então, o que acontece? Daí você visualizava o código, visualizando aquela imagem, que são os nomes de Deus, mas ele manda uma palavrinha que é para você dizer específica, e em seguida você escuta essa frequência. O professor Horácio Frazão trabalha com uma equipe de luz muito poderosa, que são os arcturianos. São seres que habitam o planeta Arturo, que fica situada na constelação de Bootes, acho que é isso que se diz. E eles possuem uma tecnologia de cura de luz fantástica. Eu tive experiência com esses seres, obviamente, e no primeiro ciclo já, e foi fantástico. Assim, ó, eu vivi uma vida, muitos e muitos anos, com a chamada doença do pânico, síndrome do pânico, que é a chamada doença do medo. Eu vivi mais ou menos uns 20 anos, por aí. Eu comecei a desencadear a síndrome do pânico aos 22 anos, 21, 22 anos, e desde ali, então, a minha vida virou em nada. Não trabalha, não sai de casa. Eu tinha pânico, assim, e com o pânico eu passei a ter muito mais medo. Porque aí o que acontecia? Eu tinha as crises, quando eu tava no período das crises eu não queria sair de casa. E às vezes eu tomava medicação, ia no médico e eu melhorava, só que mesmo assim eu tinha medo de sair, porque eu pensava assim, se eu sair e me der, e se eu sair e me der? Eu precisava de muito tempo para conseguir me
e até hoje. Então eu fiz até o ciclo 3 da cura holográfica e quando eu estava no segundo ciclo pro terceiro, eu já estava saindo de casa, eu estava conseguindo me mexer, fazer algumas coisas. Eu tive catarses. O que são as catarses? São os processos de limpeza. A catarse é a mudança interna que vai acontecer, a mudança espiritual, mental, vai acontecer um monte de mudanças aí e limpeza, tem que deixar à tona. Porque o que acontece? Nosso corpo é a nossa casa. E a gente foi sujando essa casa, a gente foi entulhando. Seja mágoas, raivas, culpas, traumas de infância, vidas passadas também, muita coisa de vidas passadas, e tudo isso fica no subconsciente, fica aqui na gente. Na consciência do nosso subconsciente fica tudo lá. E a gente habita esse corpo aqui, a gente vem para esse corpo aqui e fica tudo ali. E a gente, às vezes, nasce numa família X lá, tem um ambiente familiar tal, ou vem com predisposição genética para alguma coisa, emocional no meu caso, que é de família, vinha com tudo isso. E no decorrer da vida, a gente vai fazendo muita coisa, atraindo muita coisa, sujando, se poluindo e desencadeando doenças. No caso das doenças emocionais, ou qualquer uma delas, eu acho, que é porque quando surge, quando começa a afetar já esse lado, é porque a coisa já está num nível muito avançado na sua vida, de interno, de coisas que tem que limpar. Aí tem toda a mudança do paradigma, porque a gente aprendeu, a gente se criou e aprendeu, tanto com a sociedade, com a família, escolas, por aí a gente aprendeu tudo errado, muita coisa errada, a gente vive num paradigma totalmente cartesiano. Aí tem que mudar o paradigma, tem que limpar as crenças, tirar tudo. Eu tinha muita crença de eu não consigo, eu não posso viver sozinha, eu não posso sair sozinha, como é que eu vou sair sozinha, eu vou passar mal. Eu nasci com isso, eu dizia que era um karma, era uma coisa que eu tinha que conviver. Ai, é de família, ai, eu tinha uma série de crenças. Fora que aí entra a questão também, assim, às vezes autoestima, falta de autoconfiança, sabe? A gente não tem coragem. Passando o ônibus por aqui, ó, que as coisas acontecem. Então, não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque o ônibus decidiu parar bem aqui na frente da minha casa. Vamos ver. Partiu. Então, ok, vamos lá. Então, daí isso tudo são coisas que ficam com a gente. E a gente tem mais esse monte de crenças limitantes que vão entulhando mais ainda. Eu, por exemplo, daí tem uma questão da autoestima e tem a questão da autoconfiança. Você não serve pra nada, você não vai conseguir nada. E a síndrome do pânico ou a depressão, acho que essas doenças emocionais, quando elas vêm, elas limitam muito. Porque eu já vi muita gente assim, com limitação física ou com uma doença X lá, outro tipo de doença, mas que tem um emocional muito bom. Então essa pessoa, ela faz de tudo, ela circula, ela consegue uma superação. Quando é no emocional é mais difícil. Eu acredito, né, que seja, porque eu vivenciei isso, então posso dizer que foi horrível. E eu vivi uma vida de não sair de casa, uma vida de não conseguir trabalhar e tive 2 filhos. Quando eu tive a minha segunda filha, que eu tava morando em Floripa, porque eu tinha as fases que eu melhorava, eu conseguia sair, morar fora, tentar ter uma vida normal, de repente a síndrome do pânico voltava com tudo. Eu tinha que voltar para trás, achava que eu tinha que voltar para casa da minha mãe, que é onde eu estou hoje. E até então eu não conhecia esse universo da física quântica, da mecânica quântica, não conhecia Horácio Frazão, nem outros, nem nunca ouvia falar. E eu tinha sempre o hábito de culpar a vida que eu tinha levado, no sentido assim, a separação de família, de pai e mãe, ai, é minha família, o relacionamento, ou o emprego que não deu certo, tudo era fora de mim. Eu era uma coitada, tipo assim, sabe? E nesse tempo, quando eu fui para ganhar minha filha em Florianópolis, eu tive um tempo em Chapecó com uma tia amada, maravilhosa. Beijos, te amo, Tamara. Que foi essa pessoa que quando eu vim, porque daí eu fui para Florianópolis, tive a minha filha, comecei a piorar dos pânicos de novo, voltei para minha cidade. Voltei achando o seguinte, a minha vida acabou. Porque com 40 anos, voltar para casa da minha mãe com pânico de novo, tendo
currículo ruim, tudo ruim, porque eu não trabalhava, não conseguia trabalhar, eu tentava empreender, não dava certo, era um monte de coisas. Porque aí tem outras questões também, né? Que aí tem crenças e paradigmas errados aí no profissional, no financeiro, porque aí já tá, quando tá no emocional, eu acredito que tudo que é área da vida já tá meio bagunçada mesmo. E vai bagunçar mais ainda se não der um jeito. Aí o que que aconteceu? Essa minha tia amada, querida, a gente tava sempre em contato mesmo, que eu não tava mais em Chapecó. E quando eu vim pra cá também, e foi quando eu piorei dos pânicos. Porque eu vim já com aquela imagem, eu vou voltar pra cidade que eu não quero, pra casa que eu não quero ficar lá com a minha mãe, morando com a minha mãe, mais filho ainda, sem dinheiro, tendo que aguentar um monte de coisa, ser fardo, a gente fica com esse monte de pensamentos. Como eu achava que eu não tinha outra escolha, e a família é o que sempre acolhe, eu vim. E eu tinha muito contato com essa tia querida. E nas piores fases do meu pânico, aos 40 anos, porque mesmo tendo muitos anos de pânico, eu tive sim uma piora ruim. Minha vida acabou, eu não levava minha filha na creche, eu não saía na porta da casa, eu passava mal tomando banho, dormindo, comendo, 24 horas por dia, uma agonia. E aí a minha tia conversava muito comigo e me dizia muitas coisas. Tudo começa e termina em ti, é tu que tá te adoecendo, foi tu que criou isso pra tua vida, tu pode curar. Eu não acreditava que existia cura, não acreditava mesmo. E ela me falava do Horácio Frazão, mandava vídeo pra mim, mandava coisas escritas. Mas eu tinha um looping negativo tão forte que eu não conseguia parar pra assistir um vídeo. Não era nem que eu não queria, é porque eu tava tão mal e tão agonizando que eu não tinha como ficar 1 hora assistindo um vídeo. Eu não assistia uma televisão, um filme, nada. Não lia, eu não conseguia, porque eu tinha que estar sempre me mexendo. Ou então eu ficava deitada, agonizando. Eu não conseguia ouvir o vídeo, porque eu tinha que ficar agonizando. E eu ficava assim, ai meu Deus, isso vai ter que acabar. Ou eu chorava muito, ai meu Deus do céu, a minha vida acabou, não tem mais vida, eu vou ter que aguentar, enxerga que é isso. E ela dizia pra mim, não, não é. E ela falava muito do Horácio Frazão, mandava coisas pra mim. E eu, talvez no momento, assim, eu não tava conseguindo botar foco naquilo. Mas fazia um pouco de sentido o que ela falava pra mim, muito sentido. Mas ao mesmo tempo eu achava, assim, uma loucura no início. Como que fui eu que me adoeci? Vocês acham que eu queria ter pânico, que eu queria isso? Sim, eu atraí isso pra mim. Eu criei tudo isso em mim. Não criei nada. Na época eu achava um cúmulo. Como que fui eu? Mas eu tô mal, eu não quero estar assim. Tu estás fazendo a escolha de estar assim por algum motivo. E ela me explicava. Um dia cansada já, mal, eu disse, eu vou tentar assistir um vídeo desses que ela fala pra mim. Eu preciso, sabe? Vou assistir um vídeo inteiro, azar, passando mal, agonizando, eu vou aguentar. Só que eu não tinha mais no meu celular nada que ela mandava, porque eu já excluía por causa da memória do celular e tal. E aí aqui em casa, como não tinha internet, pega um Wi-Fi que tinha que a prefeitura disponibilizou e vai assistir o vídeo. Inverno, estufinha ligada, abafadinho, embaixo da coberta, botei aquele vídeo que se chama assim, ó, O Universo Só Diz Sim, que é o vídeo do Horácio Frazão, foi o primeiro que eu assisti. Assistam, é fantástico. Terminei de assistir aquele vídeo, eu estava assim, ó, chocada, muito chocada. Completamente chocada mesmo. Eu liguei pra ela correndo, apavorada, porque aí então ela tinha me dito o seguinte, eu não vou mais falar contigo. Não me liga mais, eu também não vou te ligar, não vou te procurar mais. Só vai falar comigo a hora que tu conseguir te dedicar um pouquinho pra assistir um vídeo. Te dedica pra ti 1 minuto. Ah, mas eu não consigo, mas eu tô mal. Então tá. Quando tu fizer isso, tu me procura. E aí a gente vai conversar. Porque eu tô cansada. Eu falo, gente, não entra na tua cabeça. E é uma coisa que ela até me dizia, eu nem devia estar fazendo isso. A gente não deve se meter com a energia das pessoas, com a escolha das pessoas, cada um faz o que quer. A gente não tá aqui pra dar uma de profeta, né? E ficar falando, insistindo, quando a pessoa não tá interessada, ou não tá pronta, ou não tá preparada pra aquilo. Mas ela dizia, eu tenho um amor muito grande por ti, tu é minha sobrinha querida e tal. Não é só por ser sobrinha, mas enfim. E eu quero te ajudar, mas tu não tá te permitindo. Eu tô te dando ali, ó, a dica, o caminho tu não tá indo. Aí eu assisti aquele vídeo do Horácio, aí eu comecei a devorar tudo que ele disponibilizava. Aí eu comecei primeiro a fazer holotransmissão, que é gratuita no YouTube, pesquisa lá. Eu posso vir falar um pouco sobre isso, mas lá no YouTube tu vai encontrar holotransmissão, exercícios holográficos gratuitos, e eu comecei a fazer isso todos os dias. Aí eu descobri que ele disponibilizava as ferramentas, Holowave, cura holográfica, ele fazia hipercursão quântica também, mas aí tem que ser presencial. Eu pirei.
Eu pirei. Eu comecei a enlouquecer, no bom sentido, né? E ficar alucinada. Chorei muito, porque eu enxerguei aonde que eu me adoeci, por que eu me adoeci, que fui eu mesmo. E aí foi aquela história. Gente, parei um pouquinho. Eu tinha 11 para 12 anos quando o meu pai saiu de casa. Quando as coisas começaram a degringolar de vez na minha vida e começou a acontecer um monte de coisa desse, e aí tem coisa de infância e tal, e tu imaginar que foi tu que te trouxe isso, porque eu era uma coitada, mas eu tinha só 11 anos quando aconteceu X coisa, mas eu tinha 13 quando aconteceu X coisa, ai, mas eu era pequena quando aconteceu X coisa na minha vida. Não importa, foi tu que atraiu, tu já viveu outras vidas, e se tu viveu 100 anos na tua vida passada, e foi uma pessoa muito horrível, matou um monte de gente, fez mal pra um monte de gente, aí tu acha que aqui, só porque tu tem 4, 5 aninhos, tu é a filhinha lá, a queridinha, que te acha que é boazinha, e aí tu cresce, eu sou uma pessoinha maravilhosa, e então eu tinha que ter tudo maravilhoso. Não esquece o que tu fez lá atrás, isso tudo tá gravado, subconsciente, lembra? E aí, bum, salto quântico na mente, quanto mais eu ouvi o Horácio Frazão. Aí eu comecei a aceitar. E aí caiu a ficha, se fui eu que trouxe pra mim, eu posso tirar. Olha só, eu tive poder para colocar isso na minha vida, eu tenho poder para tirar. Aí é que tá. Ouvir, ler, tudo que ele disponibiliza, tudo que a física quântica e a mecânica quântica fala, é muito bom. Aí você levanta, fez sentido, caiu as fichas, vamos lá, vamos embora. Vamos botar em prática. Aí é o perdão, é o limpar as crenças, é o não sei o que. Tal da autossabotagem. Gente, tenta sair da autossabotagem para você ver. Você acha que é fácil? Vai levantar e não tem mais autossabotagem? Vai ter. E identificar as autossabotagens. Porque é mínima coisinha. É uma coisinha que você não tá nem entendendo. Não, mas não fui eu. Não fui eu. Foi o meu filho lá que derrubou o meu celular, que deu um problema no áudio e agora eu não consigo ouvir a minha frequência. Ou, foi isso. Isso é autossabotagem tua. Porque se não é de ti, não acontece aqui fora. Tudo tá dentro, tá? Aí eu escolhi a cura holográfica, que eu achei que era o que se encaixava mais, porque eu tinha aquela coisa assim, né? Meu Deus, meu nome é medo e meu sobrenome é insegurança. Eu tenho a doença do medo, eu morro todos os dias. Tem que ser uma coisa forte e tal. Eu acreditava, fazia sentido pra mim, porque eu tinha, apesar de ter vindo de muitos lugares. Eu frequentava casa espírita, eu já frequentei candomblé, eu já frequentei a igreja evangélica, católica, olha, diziam pra mim assim, pula num pé só. Na rua, vestida de índio, acho que eu ia. Cura, eu ia. Porque eu tinha uma coisa que eu não aceitava quando diziam não cura, que tu tinha que ir pro psiquiatra e ficar tomando um monte de remédio. Eu tomava um monte de remédio. Quando eu fui pra cura holográfica, eu consegui a grana pra ir pra cura holográfica, eu não tinha dinheiro pra comprar os remédios. Quando veio o dinheiro da cura holográfica, muita gente, por que tu não comprou remédio em vez de fazer isso aí? Mas as pessoas que não acreditam nessas coisas, né? As pessoas que vivem no modo cartesiano, que estão com o paradigma ainda todo errado, e estão cheias de problemas e não estão achando solução, e a solução tá ali, elas não estão enxergando. Eu sabia que a solução na minha vida era eu. E era óbvio que eu ia fazer a escolha por mim. Então eu peguei o dinheiro e fui pra cura holográfica. Eu aguentei no osso do peito, porque eu tomava remédio, tomava Rivotril, tomava tudo, mas tinha também uma questão da escassez. Eu consegui fazer até o ciclo 3. Depois, eu não tive mais condições. Nesse meio tempo, como eu fiquei muito tempo afastado, eu fiquei bem. Muito bem. Só que eu percebi que eu não conseguia sair da cidade, eu não conseguia ir numa cidade vizinha, eu não ia muito longe, eu ainda tinha bloqueios, ainda tinha coisas. Gente, entendam. Se você viveu 40 mil vidas, 4 mil vidas, eu sei lá quantas, e se você tem toda essa existência aqui até agora, eu com 43 anos, que você adoeceu a sua casa, sujou a sua casa, entulhou pra dentro, não vai ser em um ano que você vai tirar tudo. Pode até ser, dependendo do quanto você está disposto a soltar, da autossabotagem, do paradigma que tem aí, das crenças que tá rolando. Mas no meu caso, não foi assim. Com a cura holográfica eu consegui dar um salto, assim, muito significativo. Abri uma lojinha, como se fosse tipo um brechó, uma coisa assim. Eu fazia docinhos e coisas pra fora, não deu muito certo, bolos e tal, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu comecei a produzir, comecei a fazer coisas, a ganhar um troco. Nossa, pra mim foi o máximo. Eu não ganhava nada, não tinha R$1. Eu sofria 24 horas por dia. Quem que me entendia? Não, ninguém.
levanta daí, vai fazer alguma coisa, tu tem teus filhos, vai me ajudar, vai fazer, vai trabalhar, vai, sabe? A pessoa não tava desmaiando no banheiro. Ai, vai trabalhar, sai pra rua, sabe? Ai, o que tu tá fazendo? Como isso? Essa guria passa mal. Troco de quê? As pessoas que não te entendem. E não tem obrigação de te entender, ninguém tem. Quem tem que se entender é você que tem que se entender. Só que daí eu fiz outras coisas, eu vim pra falar isso, também fiz um CD de ressonância, venho falar sobre a ressonância também. E com isso eu botei pra fora mais ainda o que estava no subconsciente. Muito mais coisa. E voltei a ter crises e a ficar dentro de casa. Só que eu tava conseguindo abrir a minha lojinha, porque a minha lojinha é em casa e tudo mais. Não estava tão mal quanto no início, que eu comecei a cura holográfica, mas voltei a ter algumas coisas. O que eu já sabia que era possível, porque aí entra a questão das catarses. O que são as catarses? Como eu já falei, são os processos de limpeza e tal. Eu tive com a cura holográfica as seguintes catarses. Eu tive enjoos muito violentos, eu tive diarreia, sensações de estar fora do corpo, sono fragmentado muito, acordando de tempos em tempos, sem conseguir dormir, os sintomas meio que exacerbados do pânico, uma percepção do ambiente totalmente diferente, assim, alguma coisa estava acontecendo, era uma coisa estranha, assim. E uma inquietação, sabe? Ou insônia, tive insônia. Com essa ou outras coisas que eu fiz, eu tive catarses bem diferentes, foi punk mesmo, tá? Que eu acho que daí foi lá nas vidas passadas, ou sei lá onde. Eu venho falar pra você sobre isso num outro vídeo, mas agora é só pra falar da cura holográfica mesmo. O que aconteceu? Eu fiquei ruim de novo. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu tenho que voltar pra cura holográfica. Bom, agora você tá trabalhando, você tem uma graninha. Claro, que não era uma grana que eu podia dizer assim, nossa, você tem R$300 sobrando pra fazer a cura holográfica. Não tinha, mas podia pegar e fazer a cura holográfica. Bom, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha mãe pra ajudar na casa. Só que assim, ó, se você tá doente, em primeiro lugar, você tem que se cuidar, né? Não adianta nada eu ficar fazendo tudo que eu tava fazendo e continuar ruim. Aí eu disse, não, eu vou parar com as coisas que eu tô fazendo aí, vou parar com a ressonância, não é momento de eu fazer agora a ressonância. E tem uma questão assim, ó, gente, eu já estava alinhada com o trabalho do professor, com a cura holográfica, com todas as técnicas dele. É uma coisa que já estava funcionando pra mim. Só que eu talvez tivesse sentido algum dia condições de juntar aquele dinheiro, de ir lá fazer a cura holográfica, mas a gente vai se acomodar, é a zona de conforto. E a autossabotagem também deve ter rolado por aí, com certeza. O que eu fiz? Dei um jeito e disse, não, então universo, vamos lá, fiz uma oração, eu sempre me conecto muito com os arcturianos, né? Eles são seres que falam com a gente muito por telepatia, tem uma técnica aí para acessar isso, para ter essa comunicação com eles, e eu sempre com essa comunicação pedi uma luz. E a luz veio e tudo aconteceu de forma assim fantástica. O dinheiro no outro dia estava na minha mão, R$300, uma coisa assim inexplicável. E conversando muito com essa minha tia querida, ela até me disse, olha, por que tu não fica só como tu estás, que tu tá indo bem, e espera quando tu tiver condições de fazer a cura holográfica novamente. Não, eu preciso fazer alguma coisa agora, porque eu quero melhorar mais ainda. Eu tô bem, mas eu quero mais. Ah, eu não saio da cidade, eu não vou muito longe, eu ainda tenho algumas inseguranças. E eu não quero mais ter nada. E aí eu fui pra outras coisas e tal. E ela é uma pessoa sempre muito sábia nos conselhos que ela me dá. Ela tem mediunidade, ela também é uma pessoa assim que tem uma conexão maravilhosa com seres de luz, né? E ela sempre sabe o que dizer. E aí eu fiquei meio assim, e tem uma coisa que a gente deve sempre ouvir, a intuição da gente. E a gente não ouve. E a minha intuição já me dizia, cuidado, volta pra cura holográfica, vê lá, e eu tava deixando. Aí eu voltei pra cura holográfica e eu tô fazendo o ciclo 1. O que acontece? Eu tô no fim do ciclo 1, recém no ciclo 1. Ainda tem angústias, ainda tem um pouco de ansiedade, porque assim, ó, o pânico, o que acontece? A gente acaba ficando com medo de circular, com medo de sair, com medo de... Deixa eu ajeitar aqui. A gente acaba tendo aquele medinho
de sair. Você tem a crise, você tá bem, tá ótima, eu tô medicada, ou sei lá, tô fazendo alguma coisa que eu tô ótima. Aí tu começa aos poucos criando coragem de sair. Vai na esquina, vai no centro, vai no banco, vai não sei aonde, vai no supermercado, vai indo, vai circulando. E vai vendo que tá tudo tranquilo. Quando você começa a já sentir, no meu caso, isso, eu não sei, né? Cada um, eu conheço gente que tem síndrome do pânico que trabalha e circula. O meu caso, não. Eu era uma pessoa assim que meus pânicos eram coisas muito violentas. Então o que acontecia? Eu vinha, começava a sentir uma crise, começava a sentir uma ansiedade, um sinalzinho que fosse, eu corria pra casa. Eu podia estar onde eu estivesse, eu tenho que voar pra casa. Aí eu ficava já me observando, meu Deus, será que eu vou ter de novo? Se eu voltava a ter crises, tipo, se eu passava 2, 3 dias tinha outra crise, daqui a um pouco tinha outra, pronto, não saio mais. Não saio mais. Eu acho que eu ainda tô esperando muito eu conseguir me sentir mais, eu ainda não tô sentindo muita firmeza de sair, eu não tô passando mal dentro de casa, eu tô ótima, tô bem e tal, mas ainda tem essa questão do sair. Como a gente tá de quarentena, e eu também tive muito na infância, tá aí, ó, as historinhas que a gente conta pra gente mesmo, né? Eu ainda vou curar também essa minha questão do pulmão. Eu tive muito problema de pulmão, bronquite, asma, pneumonia. Eu sou uma pessoa considerada de risco pra pegar esse negócio que tá por aí e tal. Então, já que tá tendo quarentena, eu também quero me preservar, me cuidar. Não tô abrindo a minha lojinha e tal. E eu tinha sempre esse projeto de, com tudo que eu tô estudando, do professor Horácio, tô estudando Hélio Couto, Elaine Eurives, Osni Ramos, Amit Goswami bastante, assisto a Shirley Lotto, tem várias pessoas, várias. Eu entrei na onda do autoconhecimento, na mecânica quântica a fundo, quero fazer muitos cursos ainda e tal, tô iniciando, né? Já tem algumas técnicazinhas que eu faço pra mim mesma. Pratico muito Ho'oponopono, tô estudando muito sobre Ho'oponopono, posso vir falar também sobre isso, gente, é fantástico. Então tem muitas coisas ainda que eu tô estudando e eu tava com essa ideia de começar a trabalhar com isso, de repente fazer algumas terapias, fazer cursos. E eu acho que quando a gente começa a adquirir todo esse conhecimento e toda essa experiência, a gente precisa passar isso para as pessoas. Não tem necessidade de eu guardar só para mim. E eu digo pra vocês, gente, é fantástico, a cura holográfica é fantástica. Atualmente a cura holográfica ela mudou um pouquinho, tá? Não tem mais aquele código que tu visualiza, com aquele nomezinho lá que tu vai falar as 8 vezes, esquerda para a direita, não. Você vai dizer 5 vezes uma frase de autoafirmação que é mandada pra ti, de acordo contigo, e vai ativar esse ponto 4 dedos aqui assim, ó, acima do peito, tá? Esse pontinho aqui assim, onde tem esse nervinho, dá uma doída um pouco, você ativa ele, você ativa e diz essa frase 5 vezes e vai ouvir a sua holofrequência. O que eu gosto na cura holográfica é que quando você vai fazer a sua sessão de holografia, você bota fones de ouvido e você tem que se concentrar, sentar, relaxar ou deitar, não sei, pode dormir se quiser. E é uma coisa que te faz ter aquele momento pra ti. Eu aprendi muito a meditar, tô usando muito meditação e tal. Gosto muito também de xamanismo, tenho assistido muito Vitor Hugo França, pratico essa questão do animal de poder, de conexão com a natureza, com a terra, com os ancestrais, toda essa questão aí. E então eu gosto de meditar, eu aprendi isso com o professor Horácio, a ter esse momento pra mim. Não é fácil no início, imagina com pânico, com angústia, com ansiedade, ter que parar, não conseguir parar 2 minutos, 5 minutos, mas com o tempo você vai. Só que com a frequência você já tem que estar ali naquele momento pra você. Já é o teu momento, entendeu? Então não tô conseguindo meditar nem me concentrar. Não, você vai parar pra fazer a frequência e automaticamente aquilo você já vai estar tirando aquele momento pra ti. Já as outras, às vezes as outras técnicas de reprogramação mental, ou as holofrequências, ou outras frequências, ou outras técnicas, muitas vezes não, você pode deixar tocando. Por causa da ressonância é assim, você deixa tocando e vai fazer as suas coisas, não precisa você estar ali. Mas a cura holográfica ela já te faz ficar ali. Por quê? Porque muitas vezes você não tira 5, 10 minutos pra você, então você vai tirar sim, que você vai ter que fazer a frequência, você vai ficar ali, tira aquele momento pra você, tem que haver uma dedicação. Diária, de um monte de coisas. Orai e vigiai, cuida o que fala, cuida o que pensa, cuida o que vibra. Vigia, tá de olho, 28 horas por dia, como a gente brinca, eu e a Tia Mara, não é 24, é 28, porque até durante o sono, né, acho que tem que estar meio que, cuida a raiva, a culpa, os medos, porque a cura holográfica ela é só uma ferramenta,
para gerar esses processos de autocura, esses processos em você, para eclodir isso em você. Então é uma coisa que vai vir, que vai ser mais um auxílio para o trabalho que você vai ter que desenvolver. Tem que assistir o Horácio, tem que estudar a mecânica quântica, física quântica, procurar entender o colapso da função de onda, o experimento com a dupla fenda, o princípio do observador. Eu posso vir fazer vídeos para falar sobre isso, mas hoje eu só queria falar mesmo sobre a experiência com a cura holográfica. Tem catarses, as catarses podem ser sutis ou não. No início para mim não foram muito sutis, mas foram bem mais sutis que a da ressonância harmônica, com certeza. Então, assim, ó, é uma coisa que não precisa você ir com toda a fé, com toda a crença do mundo. Começa a se abrir para isso. E faz. Eu tô no fim do ciclo 1, eu vou voltar aqui para falar sobre como tá sendo o ciclo 2 para mim, o ciclo 3, a minha evolução, no ciclo 4, 5, não sei quantos ciclos eu vou precisar fazer. Vai de acordo com a tua evolução. Por exemplo, você pede assim, eu quero cura da depressão. Você vai fazer o ciclo 1. Aí depois você vai fazer o ciclo 2, você vai fazer o ciclo 3. Aí lá no ciclo 4, você realmente curou. A cura se fez em mim. Pronto, estou curada. Curada mesmo. Curada não é que você vai daqui um tempo voltar, vai ter uma coisinha ou outra, e aí daqui um pouquinho, logo em seguida já tá tudo de novo. Não, a cura mesmo. Aí você não vai precisar mais fazer. Ele vai mandando relatórios. Quando você termina um ciclo, ele manda um relatório, uma holoanálise, que você vai dizer como você tá, como é que foi a sua evolução, para ele fazer a nova frequência, que seria o ciclo 2. Aí vai pro 3, vai pro 4. 21 ciclos. Eu estou no 1. É claro que não é no primeiro, que já vai... Depende, né? Eu sei que... talvez para algumas pessoas sejam mais rápido os processos, mais fáceis, mas no meu caso não. No meu caso não foi bem assim, porque eu sabia que eu tinha muita coisa para limpar, muita. Ainda tem crença e sobre autoestima, sobre dinheiro, sobre autoconfiança, sobre um monte de coisa. Eu venho falar muito para vocês aqui. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu não tenho experiência em gravar vídeos, edição muito pouco, não tenho, mas eu tô disposta, esse é um trabalho que eu tô desenvolvendo, que vai ser muito bacana, é uma coisa que eu gosto, eu posso não ter muita experiência com nada disso, mas eu garanto pra vocês que experiência em falar muito, eu tenho. Vou vir aqui falar bastante, posso falar sobre o Ho'oponopono, vou falar sobre os arcturianos, vou falar sobre o meu processo de cura, e gente, cura, tudo cura, não há o que não cura. Vou trazer aqui para vocês também, quando eu falar dos arcturianos, toda uma oração que vocês podem anotar. Vou deixar escrita no link embaixo sempre, para que vocês possam estar fazendo o Ho'oponopono também. Vou deixar tudo embaixo, sabe? Vamos praticar essas coisas, vamos nos cuidar, vamos nos amar, vamos se abrir para esse novo universo, esse novo mundo de possibilidades infinitas, porque a gente é merecedor de ser curada, a gente é saudável, a nossa fonte criadora, a gente é extremamente saudável, próspero e tudo que tem. Então a gente pode sim acessar esse lugar na gente saudável, esse lugar de cura, de estar curado, de estar aí 100%. Vamos voar, né? Vamos abrir as asas que a gente pode voar pelo mundo das possibilidades infinitas, e é incrível. Eu só sei dizer que eu tenho muita gratidão pelo professor Horácio, assim, tudo. Eu acho o trabalho dele, assim, divino, fantástico. Todos, na verdade, são fantásticos. Eu tô lendo muitos livros. Tem que ler, gente, tem que ler. Não tem como, sem leitura, sem conhecimento, não tem como expandir. E quando eu digo assim, ó, que tudo tá na gente e que a gente que pode se curar, e falo das ferramentas, é como a gente fala, são ferramentas. O Horácio faz, não vem com a varinha mágica, vai lá e pim, curou. Nem Hélio, nem ninguém. Tem que estudar, tem que assistir. Se você tem ressonância com o Hélio, pra fazer aí a ressonância harmônica, se você tem uma ligação maior com o trabalho dele, vai lá e faz. Mas assiste, estuda o caminho das palestras. Checa com a Elaine, vai fazer Hertz, vai ser Holo 8 lá e tal. Também amo muito. Então, assim, ó, tem que estudar, tem que ler. Vai ler Amit Goswami, eles todos disponibilizam muitos e-books. Eu tenho o livro do Amit,
eu tenho o livro do Hélio, eu tenho do Horácio, muito conteúdo, muita coisa, assim, e estuda e lê. Tem que tirar esse tempo para isso. E então é isso, meus amores. A minha experiência com a cura holográfica tá sendo fantástica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu likezinho, se inscrever no canal, porque vai rolar muita coisa bacana aqui. A gente vai vir aqui pra bater um papo caneca, como eu digo, né? Sempre com um cafezinho quentinho, um chá. Eu amo chás, eu sou a fã dos chás. E a gente tem que sempre tomar um chazinho. A água morna é muito saudável, é uma coisa muito boa pro organismo. E é assim, normalmente quando a gente tá aqui pra conversar, pra trocar uma ideia, tomar um chá, um cafezinho, sempre rola um bom papo. E é isso que eu venho fazer aqui com vocês. Sempre trazer boas experiências, podem deixar comentários, tirar dúvidas sobre a cura holográfica, que eu vou tentar responder todas na medida do que tá sendo a experiência pra mim. Então é isso. Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz e não esqueçam, a cura está dentro de vocês. Vocês podem acessar esse lugar de cura, esse lugar de saúde plena. Beijinho e até o próximo vídeo.